Oi, oi, tudo bem? No Sobre Política de hoje vamos falar sobre as eleições 2026. Você vai saber tudo sobre as eleições desse ano. No Brasil, mais de 150 milhões de pessoas vão às urnas escolher deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Por isso, vamos entender como vai funcionar o sistema eleitoral e quais são as novidades para este ano. Aqui no estúdio teremos a presença do chefe de cartório da Zona Eleitoral de São José dos Campos, Hernande Ramos da Silva. E tem ainda a celebração de um momento histórico no Brasil, os 30 anos da urna eletrônica, em uma reportagem especial. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. O sistema eleitoral define como os votos da população são transformados em representação política. Ele organiza as eleições, estabelece regras e garante que a nossa vontade como eleitores seja respeitada, Marvin. Pois é, Érica, a gente cumpre o nosso papel como cidadão na hora do voto, mas é normal ficar com alguma dúvida, por exemplo, né? Regras como o voto obrigatório, o sistema majoritário e o proporcional, além do papel da justiça eleitoral, fazem parte desse processo. Sem dúvida, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Na reportagem a seguir, você confere como funciona o sistema eleitoral brasileiro e o que ele representa para a democracia. O título de eleitor nas mãos evidencia. Dona Maria do Carmo é uma democrata. Mesmo aos 70 anos, idade em que a legislação eleitoral brasileira torna facultativo o direito de voto, ela não se ausenta de comparecer às urnas. Todas as eleições eu vou. Nunca anulei, nunca justifiquei, nunca votei em branco, porque é importante a gente votar e ter o nosso candidato lá. Além de reconhecer a importância do voto, a aposentada faz também o dever de cidadã. Pesquisa bem sobre os candidatos antes de escolher seu voto. Se já é um candidato que eu conheço, tudo bem, né? Já é conhecido, então algumas pesquisas. Se não, parece um candidato novo, aí a gente vê como que está a proposta dele. Nem sempre a proposta é o que vai valer para todos, mas se a proposta é uma que vejo que serve para todos, né? No município, da estadual ou federal, então é isso que eu vejo. Além da Maria do Carmo, mais de 150 milhões de brasileiros estão aptos a irem às urnas neste ano. 2026 é ano de eleição geral. Os eleitores deverão votar para presidente, governador, deputado e senador. O Senado, inclusive, é o único dos votos que vale para os próximos 8 anos. O Senado, ele representa o Estado. E o senador ele precisa de uma estabilidade além do governo que está no Estado. Então, por exemplo, um Estado passa por um governo de direita, depois há uma inversão, passa por um governo de esquerda, as diretrizes estaduais de objetivos mudam. Essa mudança faz com que, no Estado, o Estado continue com uma diretriz normal. Porque o que o senador faz? O senador ele vê emendas para o Estado e não para o povo. Então ele faz uma política de Estado e não uma política para a população. E mesmo com eleições a níveis federal e estadual, qualquer pessoa pode se candidatar, desde que siga as regras específicas. Idade mínima é uma coisa que precisa. Você tem que estar afiliado ao partido político e dentro do partido político tem que ter uma aceitação que você vai sair candidato. A partir do momento dessas 3 requisitos, você pode sair candidato a uma vaga. Um ponto que talvez confunda o eleitor é o fato de um candidato com alto número de votos não se eleger, ao mesmo tempo que outro, menos votado, consegue ocupar uma cadeira. Isso acontece por conta do sistema eleitoral brasileiro, que adota a regra do voto proporcional. Nós temos cálculos matemáticos específicos. Primeiro, o quociente eleitoral, significa que quantos votos precisam ter para determinado partido ter uma cadeira no parlamento, e depois o quociente partidário, quantas cadeiras aquele partido conseguiu eleger.
E essa situação de uma pessoa que teve muito voto, mas não foi eleita, ou que teve pouco voto e conseguiu ser puxada por outro, é justamente dentro desses cálculos que se faz a mágica da eleição. Outra dúvida muito frequente é a diferença entre o voto nulo e o branco. E sim, há distinções entre um e outro. É importante antes dizer que o voto branco e o voto nulo são votos inválidos, porque a Constituição Federal ela só calcula votos válidos. Tá? E qual que é a diferença? O voto branco é quando a pessoa decide não votar em ninguém, né? Ele digita o branco e confirma na urna eletrônica, e o voto nulo é o voto de protesto, quando ele digita 000 ou 9999 e confirma. É um voto de protesto. As dúvidas do sistema de votação brasileiro podem confundir o eleitor por conta de algumas regras. Para este cientista político, existem pontos para aperfeiçoar, mas isso não exclui a segurança do processo de votação, sobretudo do voto eletrônico. É um sistema absolutamente seguro, que é inclusive referência internacional. Há muitos países pelo mundo que têm o voto manual e gostariam de ter um voto seguro eletrônico como o Brasil. Às vezes parece difícil entender todas as regras, né, Érica? Mas é importante ter em mente que as normas da Justiça Eleitoral servem para garantir a integridade e a segurança da votação. Lembrando que todos os detalhes sobre os cálculos necessários para as eleições, seja no sistema majoritário ou no sistema proporcional, você encontra no site do TSE. E olha, a participação da sociedade também é incentivada pelo TSE, viu? Neste mês de fevereiro, o tribunal realiza audiências para discutir sugestões de pessoas físicas e jurídicas, partidos políticos e associações profissionais e acadêmicas para o aperfeiçoamento das resoluções que vão orientar as eleições gerais. As eleições, na verdade, as audiências acontecem até o dia 5 de fevereiro, às 10 da manhã, e em formato híbrido. Nelas serão discutidas pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização, registro de candidaturas, prestação de contas, propaganda eleitoral e acessibilidade. Tudo com transmissão do canal da Justiça Eleitoral no YouTube. É isso. Bom, no próximo bloco vamos saber quais são as novidades para as eleições deste ano. Na nossa entrevista no estúdio, receberemos o chefe de cartório da Zona Eleitoral de São José dos Campos, Hernande Ramos da Silva. E ainda na edição de hoje, você vai saber todos os detalhes do calendário eleitoral 2026, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sobre política de volta. Em ano de eleição, o trabalho da Justiça Eleitoral vai além do dia da votação. É um processo que envolve planejamento, fiscalização e orientação ao eleitor, aos partidos e também aos candidatos. Pois é, com o avanço das novas tecnologias e das redes sociais, esse trabalho ganha novos desafios. A desinformação, as notícias falsas e o uso de IA, por exemplo, passaram a fazer parte desse cenário, né, Marvin? Com certeza, Érica. E para a gente entender e explicar como a Justiça Eleitoral tem se preparado para garantir eleições seguras e transparentes, a gente recebe aqui o chefe de cartório da Zona Eleitoral de São José dos Campos, Hernande Ramos da Silva. Hernande, seja muito bem-vindo ao Sobre Política. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês, com o nosso público, que são basicamente os nossos eleitores que estão aí nos acompanhando, e que possamos aqui tirar todas as dúvidas necessárias para que tenhamos aí eleições limpas, transparentes, e que o melhor candidato e os melhores candidatos sejam os vencedores de forma justa, e que estamos aqui para fazer esse trabalho e contribuir para essa finalidade. E, Hernande, o ano eleitoral, no caso de 2026, ele é diferente para todo mundo, assim, no popular, porque as pessoas já começam a conversar a respeito de eleição no dia a dia, né? Mas ele também já começa diferente para o cartório, para a Justiça Eleitoral, de forma geral? Nós costumamos falar que uma eleição começa a partir do final da última eleição, porque um dos nossos, vamos chamar de clientes para as eleições, são os eleitores.
Então, no dia que acaba uma eleição, a gente já está nos preparando para que no dia seguinte ali o cartório seja aberto para atender os eleitores. Então, os eleitores vão lá para regularizar a sua situação. E aí a gente, obviamente, começa a trabalhar a base de eleitores para as próximas eleições. Mas sim, no ano de eleição é diferente, nós trabalhamos por fases, né? Então tem a fase onde a gente atende os eleitores, fazer o primeiro título, fazer transferência de local de votação, fazer revisão dos dados, a pessoa quer mudar o nome, por exemplo, de casado para solteiro, entre outros serviços que nós prestamos na Justiça Eleitoral. Essa fase vai até o dia 6 de maio. É uma fase bastante intensa que os eleitores nos procuram. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, temos 540 mil eleitores aproximadamente. E aí, terminando essa fase, começa uma nova fase, que é de preparação dos mesários, preparação da equipe de apoio. Então, tem outras fases que eu acho que seria interessante a gente conversar sobre elas também. Sem dúvida, Hernande. São muitas fases, né? E nesses primeiros meses do ano, como você bem colocou, até maio ali, é um período em que os cartórios estão muito voltados para os serviços para os eleitores, não é isso? Alistamento, cadastramento. Fala um pouquinho sobre como que é esse trabalho e por que é tão importante as pessoas não deixarem para a última hora. Isso é importante porque as pessoas acabam esquecendo que nós temos que parar numa data específica para poder preparar os dados das eleições, preparar todas as urnas eletrônicas, todo o aparato das eleições, né? A questão administrativa, que temos que ter tempo para isso. Então, há uma data específica, são 150 dias antes das eleições. Essa data, ela vai cair no dia 6 de maio. E a gente sabe que, infelizmente, culturalmente, nós como brasileiros, eu me incluo nisso também, nós deixamos tudo para a última hora. Então, é importante o eleitor nos procurar com antecedência. Estamos trabalhando aí de segunda a sexta-feira e temos aí para prestar esse serviço até o dia 6 de maio, mas quanto antes os eleitores nos procurarem, mais conforto e qualidade de atendimento eles terão, porque se deixar para os últimos dias vão acabar enfrentando filas, perder tempo, ter um desconforto e outras consequências que traz aí quando a demanda é grande e aí nós não temos condições de atender com a mesma qualidade nesses dias dos meses de janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Até porque o atendimento no dia a dia ali, o tempo de atendimento, ele é rápido, né, Hernande? No caso da biometria ou às vezes numa atualização de informação, acaba sendo rápido, né? É importante essa pergunta, porque às vezes a pessoa acha que vai perder muito tempo, mas no momento em que ela é chamada para o atendimento, ela vai ali ter mais ou menos uns 10 minutos para ser atendida em condições normais. Então, se ela for agora, às vezes pode fazer o agendamento para ter mais qualidade no atendimento. Fazendo o agendamento, ela vai perder ali 10, 15 minutos para ser atendida, então é super tranquilo. E lembrando que quando deixa para o final, né, dos últimos dias, o atendimento já chegou a demorar até 4, 5 horas, né? Então, é importante aí se antecipar. Eu tenho um exemplo pessoal, viu, Mário? Assim, recentemente eu fiz a mudança de domicílio, né? Vim morar em São José e foi muito rápido, assim, não demorou meia hora. Então, que bom você dar esse feedback. Fica a dica aí para todo mundo, né? Que bom. Eu fico feliz em saber que a gente conseguiu te atender bem e a nossa ideia é atender todos bem, assim como você foi bem atendida. E além disso, desse atendimento, dessa atualização de forma geral ao eleitor, tem todo o processo de preparação da equipe do cartório, né? Sim. Na verdade, a eleição envolve muitas pessoas, não só a equipe do cartório, mas também as pessoas da comunidade. Estou me referindo aqui aos mesários, me referindo aos apoios que nós chamamos, que são as pessoas que dão as estruturas necessárias ali no dia da votação. Sem falar em polícia militar, polícia civil, imprensa, entre outros participantes ativos ali do dia da votação. Mas aí, passando esse período que nós fazemos o cadastramento, esse é o termo que a gente utiliza, que vai ser até o dia 6 de maio, aí entra o novo período que a gente vai capacitar os mesários e os colaboradores para que eles possam desempenhar no dia da votação o melhor papel possível ali na recepção do eleitor, na condução ali da votação, na habilitação do eleitor, na orientação e todas as outras formas de comunicação que são necessárias na lida ali do mesário com o eleitor no dia da votação. Então é um trabalho que já começa aí de planejamento, convocação dos mesários,
treinamento dos mesários. A partir aí do dia 6 de maio, a gente dá início a esse trabalho. E dentro disso, tem outro assunto que hoje em dia está muito ligado às eleições, de forma geral, né, Érica? Que é a questão da desinformação, fake news. Bastante, né? A gente está vendo aí muitos exemplos, né? Chega a eleição, vem aquela enxurrada de fake news e é muito difícil lidar, né, com isso. Sem dúvida. Imagina para a Justiça Eleitoral. Uhum. Como que é para a Justiça Eleitoral? Como vocês trabalham isso? Bom, essa prática, ela não é recente, né? Ela já vem de alguns anos. Então, no decorrer desse período que nós tivemos o enfrentamento e continuamos tendo o enfrentamento à desinformação e às notícias falsas, a gente desenvolveu equipes para trabalhar especificamente com esse tipo de demanda. E essa equipe ela está centralizada em Brasília, no TSE, ali onde tanto o eleitor, através de um canal de denúncias, que é o 1461, ou melhor, 1491, até coloquei aqui para não esquecer, e o eleitor pode estar fazendo essa denúncia da desinformação e também das notícias falsas, as famosas fake news. E aí essa equipe ela vai estar lá para averiguar, fazer as checagens, confrontar os dados que foram veiculados de forma equivocada, vamos dizer assim, e aí dar uma resposta através, normalmente, das redes sociais onde a desinformação estava sendo veiculada. Ela também notifica as plataformas digitais para que elas tomem as providências necessárias, porque, via de regra, aquela informação está veiculando naquela rede está ali também em conflito com as diretrizes da própria plataforma, com a ética da própria plataforma. Então, para eles então tomarem providências para remover, e se for casos específicos, é direcionado também para a Polícia Federal e para o Ministério Público para tomar aí as medidas cabíveis. É importante, então, as pessoas que denunciarem, as pessoas que observarem isso, denunciar, né? Sim, realmente informar a Justiça Eleitoral. E em relação ao Pardal, né, o aplicativo Pardal, ele é somente para propaganda, é isso? Ele só funciona quando começam as propagandas eleitorais? Você está falando de uma outra ferramenta da Justiça Eleitoral, que é utilizada durante a campanha eleitoral, que começa a partir de 16 de agosto do ano da eleição, e é uma ferramenta que é gratuita, está disponível nos aplicativos, tanto Play Store como Apple Store, chama Pardal, e ela é específica para denúncias de propaganda eleitoral irregular. Então, uma coisa é propaganda eleitoral irregular, outra coisa é fake news e desinformações. Então, são dois canais diferentes, com o objetivo, obviamente, de trazer transparência, segurança para o período eleitoral especificamente. É isso, nosso tempo já está se esgotando aqui, no limite, né, Marvin? E esse número que você divulgou, o 1491, ele, agora em fevereiro, ele já está em funcionamento? Ele está, porque para qualquer denúncia. As fake news, as desinformações não tem tempo, né? Então, a gente acaba disponibilizando aí para o público já desde então. Fernandes, a gente agradece. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Política e por todas as informações que você trouxe para a gente. Nossa, foi muito rápido. Que bom, eu que agradeço aí, deixar aí uma mensagem, né, para que os eleitores participem do processo eleitoral, que o processo ele seja fiscalizado, o processo é auditável e a população é um elemento fundamental para manter aí as eleições limpas, transparentes e para que tenhamos uma democracia fortalecida. Então, que todos possam participar para nós aí mantermos a nossa democracia cada vez mais forte. Muito obrigada, Hernande, e bom trabalho, né, para toda a equipe aí da Justiça Eleitoral. Obrigado. Okay, Dúvidas esclarecidas, Érica? Quase todas, são muitas, né? A gente tem que acessar o site, é muito importante acessar o site, buscar mais informações, né, para a gente poder ficar aí preparado para votar. Perfeito. Bom, nós vamos para mais um intervalo agora e no próximo bloco você vai saber mais detalhes sobre as datas importantes do calendário eleitoral para as eleições gerais desse ano. E você sabia que as eleições 2026 marcarão um momento histórico no país? A criação da urna eletrônica completa 30 anos. Teremos uma reportagem especial sobre este assunto. Nós voltamos em instantes. Ao
longo aqui do programa, já falamos de algumas datas importantes, né, Marvin, para as eleições. O calendário eleitoral completo está definido e começa bem antes de outubro. Entre os meses de março e abril, temos a chamada janela partidária, quando os políticos que vão se candidatar terão um período para trocar de legenda sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária, Marvin. É isso, Érica. E antes da campanha ganhar as ruas, os ocupantes de cargos no Executivo que desejam concorrer a um cargo eletivo devem deixar o posto até 6 meses antes da eleição. Por isso, de acordo com o calendário, o dia 4 de abril é o prazo final para o registro de partidos e federações no TSE. E atenção, eleitores, tem vários serviços que só poderão ser feitos até o dia 6 de maio. Data importante para quem vai tirar o título, cadastrar a biometria ou ainda regularizar a situação eleitoral. E se você tem o título e a biometria, mas mudou de cidade, precisa fazer a transferência de domicílio. Bastante coisa, né? Bastante. E a partir de 4 de julho, passam a valer as restrições a determinadas condutas de agentes públicos, conforme previsto na legislação eleitoral. Entre 20 de julho e 5 de agosto, os partidos realizam as convenções para escolha de candidatos. Aí, até 15 de agosto, devem ser apresentados à Justiça Eleitoral os pedidos de registro de candidatura. Na sequência, mais uma data importante. A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto. Daí, no dia 3 de outubro, serão definidas as urnas que vão passar pelos testes de integridade e autenticidade dos sistemas. É isso aí. E o primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro. E se houver segundo turno, novos testes serão realizados em 24 de outubro. E a votação acontece no dia seguinte, em 25 de outubro. Milhões de brasileiros, né, Marvin, voltam às urnas neste ano para escolher representantes, além da importância do processo eleitoral. Essas eleições marcam um momento histórico, os 30 anos da urna eletrônica no Brasil. Desde 1996, ela transformou a forma de votar, reduziu o tempo de apuração e se consolidou como um dos principais símbolos da democracia brasileira. Mesmo diante de campanhas de desinformação, o sistema segue como referência em segurança, eficiência e sigilo do voto. Confira na reportagem. Um mecanismo voltado para o exercício da democracia. Em 2026, as urnas eletrônicas completam 30 anos presentes nas eleições brasileiras. O aparelho foi criado com o intuito de tornar o sistema de escolha dos representantes políticos em algo mais seguro, democrático e acessível a todos os eleitores do país. Essa primeira demanda, na verdade, foi originada dentro da própria Justiça Eleitoral, né, que foi encabeçada, coordenada toda pelo Tribunal Superior Eleitoral, de começar a fazer a modernização dos sistemas eleitorais, né, mas com um foco maior, um pouco assim, mais forte do que a simples modernização, foi a redução de possibilidades de fraudes, né. O Oswaldo foi um dos responsáveis pelo processo de criação da urna eletrônica no país. O engenheiro, formado pelo ITA, afirma que o principal foco da equipe durante a criação do sistema eletrônico de votação foi a segurança. E o resultado final não poderia ser melhor. Não há nenhum outro sistema eleitoral no mundo que seja mais seguro e antifraudes do que a urna eletrônica utilizada no Brasil. O primeiro ponto é com relação ao voto em branco, né? No cédula de papel, o voto em branco é simplesmente pegar a cédula e devolver intacta, né? E uma cédula intacta, ela pode, né, receber votos, né? Então, existe essa fragilidade também, né? No eletrônico, não, né? Quando a pessoa vota em branco, é um voto, né? E fica registrado como voto em branco. Então, não tem como alterar esse voto mais, né? A mesma coisa quando ele anula o voto também, né? Então, e isso é muito importante no Brasil, ainda nos tempos de hoje, porque ainda há um quantitativo relativamente significativo, né, de votos em brancos e nulos. Durante as eleições, os votos são computados através desses dispositivos de armazenamento, que hoje comportam 4 GB de memória, que registram todas as informações.
O sistema é totalmente lacrado antes do início das votações e só é aberto na hora do recolhimento da memória das urnas. E todo o processo de preparação dos dispositivos que serão utilizados em outubro aqui em São José é realizado no cartório eleitoral da cidade. As urnas ficam nos cartórios eleitorais, mas a inseminação dos dados, dos arquivos que vão ser utilizados na eleição em outubro, ela é feita só mais para frente, lá para setembro, depois que o TRE e o TSE deferirem, aprovarem, julgarem os processos de registro das candidaturas desse ano, né? Em maio, a gente tem os dados dos eleitores, fecha o cadastro para novas transferências, novos alistamentos, então essa parte dos eleitores que vão para a urna fecha em maio. Mas os dados dos candidatos é tudo mais para agosto, setembro, então a inseminação mesmo, que é incluir os arquivos, acontece perto da eleição, ali em setembro, outubro. E existem algumas alternativas caso a urna apresente algum problema de funcionamento. Outros equipamentos, chamados de urnas de contingência, ficam disponíveis para sessões. Caso também haja algum imprevisto com o aparelho reserva, entre em ação a votação em papel. A gente faz testes periódicos de 3 em 3 meses, a gente tira todas as urnas, testa todos os componentes, vê se tem alguma vulnerabilidade, alguma peça da urna que não esteja adequada, e aí dentro desses testes a gente já faz as correções necessárias. O sistema eletrônico de votação brasileiro é tão elaborado que desperta a atenção de outros países. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu mais de 500 visitantes internacionais interessados em conhecer o sistema. Ciente da capacidade da urna de promover segurança ao processo eleitoral, a jornalista Fernanda Soares decidiu escrever um livro. Tudo o que você precisa saber sobre a urna eletrônica reúne informações que não deixam dúvidas sobre o funcionamento seguro do equipamento. É difícil qualquer pessoa violar a urna eletrônica. Todo ano ela passa por atualizações. Então não é uma coisa assim que desenvolveram ela em 1996 e ela segue o mesmo padrão e modelo. Ela tem o mesmo formatinho, a mesma carinha, porque as pessoas estão habituadas a usá-la. Então usa o formato de um telefone, né, para o teclado, para você digitar os números. Ela tem que ser uma coisa fácil, mas por trás dela tem muita segurança. Tem criptografia que foi desenvolvida especialmente para ela. O TSE se preocupa com a transmissão dos dados no dia da eleição, para que não seja corrompido, não caia a internet. Tudo é muito embaralhado, não tem como você descobrir, nem mesmo os técnicos do TSE descobrir em quem você votou. Mesmo com resultados comprovados sobre a eficácia do sistema, uma onda de informações falsas sobre a segurança da urna, divulgada pelas redes sociais nos últimos anos, preocupa a autora do livro. Por isso, ela já prepara outra publicação, dessa vez voltada ao combate à desinformação. O ano passado, depois de ter assim, muita fake news a respeito da urna, muita história que falam assim, se acabar a energia, a urna não vai funcionar. Então tem muita coisinha, muito detalhezinho, que aí a gente notou que precisava de um livro um pouco mais específico sobre o funcionamento da urna atual. Então eu estou escrevendo desde o ano passado um novo livro, vai ser um pouco mais curto, porque não é mais um resgate histórico, para tratar de como as urnas funcionam, qual que é a segurança da urna, por que as pessoas podem confiar na urna eletrônica. Legal, né? As tecnologias que envolvem as urnas eletrônicas são elogiadas por muitos países. Paraguai, Argentina, Haiti e México, por exemplo, já utilizaram a nossa tecnologia. Isso segundo o TSE. Pois é, inclusive na Ásia, Japão, Coreia do Sul e Índia utilizam urnas eletrônicas semelhantes às brasileiras, mas adaptadas à realidade eleitoral local. E olha só, se na cultura popular os 30 já são vistos como a idade de ouro, a gente pode dizer que a urna se consolida como um dos símbolos da nossa democracia. Verdade. Neste ano, só em São Paulo, são esperadas mais de 33 milhões de pessoas nas urnas em outubro. E já que vamos eleger 6 representantes, é importante não esquecer de levar aquela famosa colinha, né, Mário, na hora de votar. Sem dúvida nenhuma, Érica. Bom,
O Sobre Política chega ao fim, mais uma edição, né? Falando sobre um assunto importante e o pessoal pode rever esse programa, né, Érica? Sem dúvida, é um assunto excelente, inclusive vai estar disponível no YouTube para você, @TV Câmara SJC. Isso, que também é o mesmo endereço das nossas redes sociais, então pode procurar lá no Instagram, @TV Câmara SJC, e tem ainda o nosso canal aberto 12.3, além do canal 7 na Operadora NET e o canal 9 na Vivo. Até mais, gente! Até mais!